Existem cidades que a gente visita, e existem cidades que parecem contar uma história enquanto a gente caminha por ela. Hoje eu estou em São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina. Uma cidade cercada pelo mar, pela natureza e por uma história que atravessa séculos. E que talvez o mais interessante seja que, caminhando por essas ruas, você não precisa imaginar como era o passado. Parte dele ainda está aqui. São Francisco do Sul fica no litoral norte de Santa Catarina, em uma região conhecida pela Baía da Babitonga. E essa localização não é apenas bonita, ela foi fundamental para o desenvolvimento da cidade. O mar sempre esteve presente na vida de São Francisco do Sul. Foi caminho para pessoas, mercadorias, embarcações e também para diferentes culturas que passaram por aqui. E é justamente essa relação entre terra e mar que ajuda a explicar por que essa terra tem uma história tão antiga. São Francisco do Sul é considerada uma das cidades mais antigas do Brasil e a mais antiga de Santa Catarina. A presença europeia na região remota ao início do século XVI e a ocupação foi se consolidando ao longo dos anos. A fundação oficial do povoado é tradicionalmente associada ao ano de 1658. São séculos de história passando por essas mesmas paisagens. E quando você olha para esses casarões, essas portas e essas janelas, fica mais fácil entender que uma cidade histórica não é apenas um conjunto de prédios antigos. É um lugar onde a arquitetura consegue guardar memórias. Uma das coisas mais interessantes de conhecer São Francisco do Sul é fazer isso sem pressa. Aqui vale a pena caminhar, observar os detalhes, olhar para cima, porque cada fachada tem uma característica diferente. E uma coisa que eu gosto muito em lugares assim é que você não precisa de muita coisa para criar uma imagem bonita. É só caminhar pela cidade. A arquitetura, as cores, a luz e o movimento das pessoas já fazem parte da história. O Centro Histórico de São Francisco do Sul preserva um importante conjunto arquitetônico. As construções carregam influências de diferentes períodos e mostram como a cidade foi transformando ao longo do tempo. E existe uma coisa curiosa quando você observa uma cidade antiga. A modernidade está acontecendo ao redor, mas algumas paredes continuam contando histórias de centenas de anos atrás. Talvez seja isso que torne lugares históricos tão interessantes. Você não está simplesmente olhando para uma construção, está olhando para algo que sobreviveu ao tempo. Mas São Francisco do Sul não pode ser entendida apenas pelas suas construções. O mar está presente em praticamente toda a identidade da cidade. A Baía da Babitonga é uma das grandes paisagens naturais da região. E olhando do alto, dá para perceber como a cidade está completamente integrada a esse cenário. Por séculos, essa relação com as águas ajudou a definir a economia, a cultura e o modo de vida de quem vive aqui. E depois de conhecer um pouco da história de São Francisco do Sul, chegou a hora de sair do centro histórico e conhecer outro lugar que também faz parte da história da cidade. O Forte Marechal Luz. O forte está localizado em uma posição estratégica sobre o Morro João Dias.
de onde é possível ter uma visão privilegiada da costa da entrada da Baía da Babitonga. Construído no início do século XX, o forte fazia parte do sistema de defesa da região e recebeu o nome em homenagem ao Marechal Francisco Carlos da Luz. Hoje, além de preservar parte dessa história militar, o Forte Marechal Luz também proporciona uma das vistas mais bonitas de São Francisco do Sul. Daqui de cima fica fácil entender porque esse lugar foi escolhido para ser um ponto estratégico de defesa. E logo aos pés do forte está ela, a Praia do Forte, uma praia cercada por natureza, com águas que contrastam com o verde da vegetação e os costões que aparecem ao longo da costa. É aquele tipo de lugar que você consegue juntar duas experiências completamente diferentes no mesmo passeio. De um lado, a história e a arquitetura militar. Do outro, mar, areia e natureza. Mas existe uma coisa que muita gente talvez não saiba. São Francisco do Sul não é apenas um destino histórico. A cidade também tem praias, trilhas, dunas, áreas de preservação e uma natureza incrível. É possível passar a manhã caminhando pelo centro histórico e terminar o dia diante do mar, conhecer a cidade antiga e poucos quilômetros depois estar completamente cercado pela natureza. Seguindo pela costa, chegamos a uma das praias mais conhecidas de São Francisco do Sul, a Praia Grande. Com uma extensa faixa de areia e um cenário marcado pelas dunas e pela vegetação, ela tem uma paisagem completamente diferente daquela que encontramos no centro histórico. É um dos lugares que mostram bem essa outra identidade de São Francisco do Sul. Uma cidade histórica, mas que também tem uma relação muito forte com o litoral e com a natureza. E se tem uma coisa que chama atenção em São Francisco do Sul, é a quantidade de ambientes naturais que existem ao redor da cidade. Um deles é o Rio Acaraí. O rio faz parte de uma região de grande importância ambiental e está inserido em uma paisagem dominada pela Mata Atlântica, manguezais e outros ecossistemas costeiros. É uma parte de São Francisco do Sul que muitas vezes fica longe dos roteiros tradicionais, mas talvez seja justamente por isso que merece ser mostrada. Porque conhecer uma cidade também é conhecer os ambientes naturais que fazem parte dela. E para terminar essa viagem pela costa de São Francisco do Sul, chegamos à Praia da Enseada, uma das praias mais conhecidas e movimentadas da região. Aqui a paisagem muda novamente, mar, areia, morros e aquele horizonte que parece não ter fim. E talvez seja essa mistura que torne São Francisco do Sul tão especial. Você pode começar o dia caminhando por ruas que carregam séculos de história, passar por um forte construído para proteger a costa, conhecer praias, dunas, rios e terminar olhando para o mar. São Francisco do Sul não é apenas uma cidade para visitar, é uma cidade para explorar. E essa foi a nossa viagem por São Francisco do Sul. Uma cidade onde história, cultura e natureza estão praticamente lado a lado. Se você gostou de conhecer esse lugar comigo, deixa seu like, se inscreve no canal e acompanha as próximas aventuras, porque ainda tem muita estrada, muita trilha e muita história para descobrir.